étanos. Lucão, estamos certo aqui, viu? Povo de meu Deus, gente, como prometido a vocês, hoje nós terminaremos a matéria ecologia, né? Hoje nós praticamente vamos concluir mais um capítulo, mais uma matéria. Eu venho comentando com vocês que a matéria ecologia a gente vai numa dinâmica maior, a gente tem um dinamismo bem mais interessante com ecologia, porque as duas próximas matérias que nós trabalharemos são matérias que nos tomarão muito tempo. São matérias que nós ficaremos aí praticamente o outro semestre para abordá-las. Então, a gente dá uma acelerada quando pode, quando a matéria proporciona, e outros conteúdos que trazem maior dificuldade para vocês, que são temas que o aluno tem dificuldade em assimilar, a gente pisa um pouquinho no freio, né? Solta aí o assunto de maneira mais lenta, de maneira mais gradativa, para que aquele aluno que lá atrás, no primeiro, no segundo ano, não tenha compreendido bem a história, tenha a possibilidade de agora no terceiro ano esclarecer de vez por todas esses temas para fazer uma boa prova do Enem. Na última aula, gente, nós começamos a falar de biomas. Eu vou repetir algumas coisinhas que eu falei na aula passada, só para vocês entenderem o que vai ser mostrado hoje, o que vai ser abordado hoje, porque dentro de bioma, a parte mais relevante é agora, quando a gente começar a falar de biomas brasileiros. Eu sei que vocês estudam na geografia com muito mais propriedade o assunto bioma, só que, claro, o professor de geografia, ele vai puxar a sardinha ali para o que lhe é conveniente, para o que lhe é importante, para aquela parte que ele mais domina. Então, quando vocês estudam na geografia os biomas, é falado com vocês de característica de solo, característica de clima, índice pluviométrico, localização geográfica. Aqui nas aulas de biologia, nós vamos voltar todo o foco, toda a atenção para fauna e flora. Basicamente, ao final de cada bioma, nós temos que ter a capacidade de entender uma coisa: por que nessa região do Brasil ou nessa região do mundo predomina essa planta? Por que os animais com tais características existem em um bioma e não em outro? Então, a ideia nas aulas de biologia é fomentar em vocês, é criar em vocês uma noção de distribuição da vida no planeta. Peraí, por que no deserto eu tenho aquele grupo de planta com determinadas características marcantes que eu não encontro, por exemplo, na Mata Atlântica? O que tem na Mata Atlântica que falta no deserto? O que ocorre no deserto em detrimento do cerrado ou do, sei lá, da tundra, da taiga? Então, para a gente começar a ter uma visão macroscópica, uma visão mais ampla de distribuição da vida no planeta, nós vamos comentar algumas coisinhas aqui de biomas. Então, deixe-me projetar para vocês aqui. Acho que vocês aí já aparecem com a tela inteira. Acho que agora já aparece para vocês o espelho do meu slide, né, o slide de biomas. Nós já comentamos algumas coisinhas, eu vou só passar pelo que nós já falamos para a gente ir concluindo esse assunto aqui hoje. Eu comentei com vocês, galera, na aula passada, que bioma nada mais é do que um conjunto de ecossistemas com vegetação, clima, solo bem característicos. Se eu olhar para um cerrado, se eu olhar para um deserto, eu sei que aquilo é um deserto e não uma Mata Atlântica. As características do solo, do clima, da distribuição de fauna e flora, tudo isso me dá evidências de que aquilo é um bioma, por exemplo, deserto. Sendo bem objetivo aqui, na última aula nós falamos de tundra,
nós falamos de taiga e nós falamos de floresta temperada. Confirmem para mim, por favor, se esse foi o último assunto abordado na terça-feira passada. Eu acho que o último bioma que nós comentamos na aula passada foi esse aqui, a floresta temperada. Não sei se chegamos a falar da floresta tropical. Não, alguém lembra? Como é que é? Você não falou ainda não. Falei não, né? Então, obrigado. Vamos lá, então, para a gente falar de floresta tropical, savana, pradaria e encerrar aí esses biomas pelo mundo. A floresta tropical, gente, se você olhar no mapa aí na parte superior direita do slide, ela abrange toda a região equatorial do planeta Terra, pegando aqui boa parte da América do Sul, né, o norte da América do Sul, pegando todo o meio ali do continente africano, uma parcela importante ali do sul asiático, pegando um pedacinho da Oceania. Então, mais ou menos, onde passa a linha do Equador, eu encontro um tipo de bioma chamado de floresta tropical. Aqui no Brasil, em nosso país, a floresta tropical ela é representada principalmente pela Amazônia. O clima da floresta tropical, gente, o clima da Amazônia é muito quente, no entanto, muito chuvoso. Durante o dia a temperatura sobe muito, mas geralmente ao final da tarde eu tenho pancadas recorrentes de chuva. Nós vamos ver isso na aula de fisiologia vegetal, que a explicação de chover tanto na Amazônia se deve ao fato de ali ter muita planta. Assim como nós animais transpiramos pela pele, planta também o faz pela folha. Transpirar é perder água na forma de vapor. Em nós animais, em nós humanos, a água evapora pela pele. Lá na planta, a água evapora pela folha. Quando a água evapora, ela vai condensar, formar nuvem e voltar para o solo na forma de chuva. Se eu entendo que a Amazônia é um local que tem muita planta, é de se esperar que essas plantas transpirem muito e eliminem muito vapor d'água para a atmosfera. O excesso de vapor d'água na atmosfera condensa e retorna para o solo sob a forma de chuva. Então, galera, né, o fato de as florestas tropicais terem uma altíssima pluviosidade se deve à enorme distribuição vegetal. Muita planta, todas as plantas transpirando, quando transpiram, perdem água na forma de vapor, esse vapor condensa e volta para o solo sob a forma de chuva. Então, nas florestas tropicais, na Amazônia, por exemplo, faz muito calor, mas como a umidade é muito alta, né, chove com uma frequência considerável. Quanto à vegetação daquele local, as árvores, gente, são, via de regra, árvores de grande porte. Lá na Amazônia, por exemplo, eu tenho árvores de 20, 30, 40 metros. Algumas características da vegetação das florestas tropicais são perennifólias. Essa palavrinha aí, gente, perennifólia, é a planta que não perde a folha no outono e no inverno. Agora, se você reparar, andando pela cidade, final do outono, início de inverno, muitas árvores começam a perder as folhas. Lá na Amazônia, isso não acontece. Lá na Amazônia, na floresta tropical, as árvores são perennifólias. As folhas nunca caem integralmente do vegetal. Outra característica marcante das florestas tropicais, as folhas são muito largas. Na biologia e na geografia, folha muito larga, eu chamo isso de latifolia. Então, dizer que planta tem latifolia ou que a planta é latifoliada quer dizer que as folhas desses vegetais são folhas bem grandes e bem largas. E por que isso, Júlio? Por que na floresta tropical as folhas são bem largas? Como na floresta tropical as árvores são muito altas,
uma acaba sombreando a outra. Então, à medida que uma planta vai crescendo próximo da outra, uma acaba sombreando o outro vegetal. Quando isso acontece, quando uma planta acaba sombreando a outra, para aumentar a captura de luz, as plantas compensam isso, aumentando o tamanho da folha. Então, o fato de essas plantas terem folhas enormes é basicamente para aumentar o máximo a captura de luz, já que com os vegetais com porte considerável, há uma intensa competição entre eles pela luz do ambiente. Então, a latifolia, o fato da folha ser muito larga, é para aumentar a área de coleta e de captura de luz durante o processo fotossintetizante. E a fauna, a distribuição animal, talvez seja a maior do planeta Terra. Se eu pegar a Amazônia como referência, eu tenho uma biodiversidade sem precedentes naquele local. Então, a fauna é muito diversificada nas florestas tropicais. Esteticamente, muito agradável de ver a floresta tropical. Muito bonita, animais de uma exuberância considerável, vegetações de vários formatos, cores, tamanhos. Então, esteticamente, é um dos biomas mais bonitos que existe, a floresta tropical. É claro que nós comentaremos mais a respeito daqui a pouco, quando eu falar de biomas brasileiros e a gente comentar da Amazônia. Descendo um pouco mais o planeta Terra, gente, eu chego nas savanas. A savana, gente, como mostra no gráfico aí, como mostra no mapa à esquerda do slide, abrange ali uma parte importantíssima do continente africano, um pedacinho aqui das Américas, uma beiradinha ali da Austrália, da Oceania. Então, a savana é um bioma de uma distribuição muito interessante no mundo, de maneira geral. Clima da savana muito quente, faz muito calor. Se eu pegar o Cerrado como exemplo de savana, é bem evidente para nós que nesse local a temperatura é muito alta. E quanto à distribuição de chuva, eu vou detalhar isso na aula de Cerrado, não é que na savana chove pouco. Na savana eu tenho uma quantidade razoável de chuva por ano. O problema, o inconveniente é que nas savanas a chuva está concentrada em alguns meses do ano. Então, não é que chove pouco, chove numa quantidade razoável, mas é que nas savanas existe um longo período de estiagem e quando a chuva vem, ela vem toda concentrada em uma época do ano. Claro, vamos entender melhor isso lá em Cerrado. Quanto à flora, nas savanas, a distribuição vegetal, as árvores são geralmente de pequeno porte e muito distantes umas das outras. Na savana, eu tenho grandes espaços entre grupos vegetais. Existe um grupo de planta, passa um grande espaço, outro grupo de planta. Então, eu tenho uma vegetação distribuída de maneira bem espaçada, bem distante uma da outra. E a fauna, gente, é aquela imagem clássica que todo mundo traz de documentário gravado no continente africano. Aquela clássica imagem de animais da savana africana, em que predomina a zebra, predomina o leão, o rinoceronte, a girafa, são todos exemplos clássicos, famosos de animais característicos do bioma savana, principalmente a savana africana. Outro bioma, outro tipo de bioma que nós devemos comentar aqui, esse não tem lá tanta relevância, tanto interesse para as provas, é a pradaria. A pradaria, gente, no mapinha, se você olhar lá em cima, está distribuído de maneira bem irregular pelo planeta Terra. As pradarias, galera, são geralmente regiões de altitude elevada, em que predomina as gramíneas.
São vários morros em que planta, basicamente, eu só encontro grama. É um bioma caracterizado por um clima muito quente, com baixa oferta de chuva. Então, as pradarias, também chamadas de campos, são geralmente regiões do planeta montanhosa, de altitude considerável, e predomina gramíneas nesse local. Quanto à fauna, quanto ao grupo animal, basicamente eu tenho herbívoros que alimentam dessa gramínea e um ou outro roedor típico desse local. Para a prova, tem muita relevância aí as pradarias, não. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só aceitar a Bruna. Então, pradaria não tem lá tanta relevância para o que nos interessa, que é a prova, que é o vestibular. Mas esse cara aí tem. Eu preciso, gente, encerrar biomas mundiais para começar a falar de biomas brasileiros. Já no segundo horário, nós já estamos no finalzinho aqui do primeiro horário. Eu preciso encerrar esse primeiro horário da aula entendendo muito bem características do deserto. Não características geográficas ou geológicas, mas características da diversidade da vida desse local. A prova do Enem adora cobrar de vocês, gente, a adaptação dos indivíduos a determinados ambientes. Então, é preciso, ao final da aula de hoje, está muito claro para nós a adaptação de seres vivos ao deserto, ao cerrado, à caatinga, à Mata Atlântica, à Amazônia. Se eu quero fazer uma boa prova, se eu quero sair bem nos vestibulares e, sobretudo, não errar a questão de ecologia, isso tem que ficar muito claro para nós. Então, preste atenção que eu sei que muita coisa vocês já trazem da geografia, nós vamos só dar uma pitada de biologia nessa história aqui. Deserto, galera, é um bioma muito, mas muito bem espalhado no planeta Terra. Quase todas as regiões do planeta eu encontro deserto, no sentido literal da expressão. Né, os maiores estão ali no continente africano. Né, além dos desertos africanos, eu tenho na Ásia, eu tenho aqui nas Américas, né, no Chile, na Argentina, né, subindo um pouquinho, chegando lá na América do Norte. Eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho no México. Todos esses locais eu tenho desertos importantes que traçam, que moldam a vegetação e as características desse local. É muito óbvio, é muito intuitivo para mim entender que no deserto o clima é muito quente, ou seja, a temperatura é muito, muito alta, com uma oferta de chuva muito baixa. É válido ressaltar, gente, que no deserto chove. Tem gente que acredita que no deserto não existe chuva. Existe sim chuva no deserto. Só que ela vem numa quantidade muito baixa. E pelo fato de ter pouca chuva, eu tenho pouca oferta ou pouca distribuição de vida naquele local. Né? A abundância da vida é muito maior onde existe água, onde água é abundante, onde água é um recurso disponível, do que em locais em que água é um recurso escasso. Isso também é muito direto, é muito fácil entender que a vida tal qual conhecemos, ela é mantida e ela só existe na presença de água em estado líquido. Então, se no deserto eu assumo a ideia que eu tenho baixa oferta de chuva, baixa oferta de água, a distribuição de fauna e flora é bem escassa naquele local. Basicamente, ali eu tenho grama, eu tenho cacto. Quanto à fauna, eu tenho toda uma galera adaptada a essa escassez de água, e é sobre essa turma que nós vamos falar aqui agora. Então, primeiro ponto-chave da aula de deserto é eu entender quais as adaptações dos seres vivos
para viver naquele local. E eu começo falando isso das adaptações de planta. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui para exemplificar melhor para vocês. Só para clarear um pouco mais minha fala, o bom de dar aula em casa é você procurar como exemplo, você acha que. Só para vocês entenderem melhor isso aqui. Eu disse há pouco, galera, que assim como nós animais, assim como nós transpiramos pela pele, planta também transpira, só que agora pela folha. Para quem não entendeu bem essa história, transpirar é perder água na forma de vapor. Assim como a água evapora da minha pele, lá na planta a água evapora pela folha. Então, se eu sou uma planta e vivo no deserto, eu tenho que entender que água não me é um recurso abundante. Sendo assim, eu não posso me dar ao luxo de ficar perdendo muita água para o ambiente. Se eu perder muita água para o ambiente, no solo em que eu estou, a água não está disponível a todo instante. Então, essa conta nunca vai fechar e a tendência é que eu, planta, morra desidratado. Então, o que a natureza fez para corrigir esse probleminha de fábrica dos vegetais que colonizam o deserto? Primeira adaptação das plantas do deserto está na folha. A maioria das plantas do deserto, gente, olha só, olha nesse quadradinho que eu apareço aí, ó, para vocês perceberem que eu estou mostrando. A maioria das plantas do deserto pega a sua folha e reduz o tamanho da folha. Imaginem que a planta tem uma folha com essa dimensão, com esse tamanho e com esse comprimento. Toda essa área aqui, a planta vai estar perdendo água para o ambiente. Para economizar água, o que a planta do deserto faz? Pega a folha e diminui o tamanho da folha. Com a folha agora bem pequenininha, quanto menor é a folha, menor é a perda de água para o ambiente. Então, a primeira adaptação que planta do deserto tem é reduzir o tamanho da folha. Se a folha é muito larga, se a folha é muito grande, toda essa área aqui é passível de perda de água para o ambiente. Agora, quando a planta reduz o tamanho da folha, folha menor, mais curta, mais estreita, menor é a perda de água para o ambiente. Isso é uma adaptação importantíssima para o vegetal. Algumas plantas do deserto, gente, chegam ao extremo de pegar a sua folha e transformar essa folha numa estrutura muito fina, muito delgada, que é o espinho. Se você olhar a imagem aí à direita do slide de vocês, todas as folhas desse vegetal foram transformadas em espinho. Então, o espinho é, na maioria das vezes, uma modificação da folha. A folha fica tão fininha que ela transforma em espinho. E qual que é a ideia disso? Minimizar a perda de água para o ambiente. Outras plantas do deserto chegam ao extremo de derrubar a folha. Essa expressão esquisita que aparece aí na linha de folha, abscisão foliar, significa derrubada da folha. Ao perder a folha, a planta diminui em até 95% a perda de água para o ambiente. Outras adaptações de planta do deserto, elas têm uma capacidade enorme de reservar água. Nós vamos estudar depois que dentro da planta tem um tecido chamado parênquima, que é um tecido em que a planta armazena substâncias. Assim como eu, humano, tenho um tecido adiposo, que eu utilizo para armazenar gordura, a planta tem um tecido chamado parênquima, que ela utiliza, por exemplo, para armazenar água. Então, quando chove, a planta do deserto absorve o máximo de água que ela conseguir do solo e armazena essa água dentro do parênquima. É essa água que vai manter essa planta viva quando a planta ficar submetida a um período de escassez hídrica, a um longo período de estiagem. Só que as adaptações das plantas, gente, não limitam-se às folhas.
As raízes também têm uma série de adaptações. Planta do deserto ou tem uma raiz muito profunda para pegar água lá do lençol freático, ou tem uma raiz bem superficial para pegar diretamente a água da chuva. Então, assim que a chuva bate no solo, a raiz já logo começa a absorvê-lo. Então, quanto às raízes, a planta está nos dois extremos. Ou a raiz é muito profunda para encontrar água lá no lençol freático, ou a raiz é muito superficial para capturar tão logo a eventual água das chuvas. Então, não só na folha, as raízes de planta do deserto têm uma série de adaptações. E a semente tem uma capacidade enorme de submeter-se a esse ambiente hostil. O embrião dentro da semente consegue ficar em estado de dormência, de latência, por um longo período para submeter-se a esse período de chuva, ou melhor, de escassez, e quando a chuva chegar, a semente germinar e dar origem ao novo vegetal. Então percebam que para uma planta viver no deserto, ela precisa de uma série de adaptações. E aí é fácil entender, então, porque nem toda planta consegue existir no deserto. Se eu pegar uma seringueira da Amazônia, ela dificilmente vai sobreviver no deserto. Porque para viver no deserto é necessário um conjunto de adaptações que nem toda planta é capaz de apresentar. Então, isso vai criando em nós uma ideia de distribuição geográfica. Por que no deserto eu encontro o cacto? Porque o cacto tem todo um conjunto de adaptações que o permite viver naquele local. Quanto à folha, quanto à raiz, quanto à semente. Adaptação essa que uma vitória régia não tem, que uma seringueira não tem, que um pequizeiro não tem. Então, só existe o cacto lá no deserto, porque o cacto é uma planta toda adaptada àquele ambiente hostil. Ela tem uma série de modificações que a permite viver naquele local. Só que, claro, gente, essas adaptações não estão restritas aos vegetais. Lá no deserto, olha esse outro slide aí, ó. Lá no deserto, eu encontro uma diversidade considerável de animais. Mas todo animal, para viver ali no deserto, também precisa de um conjunto de adaptações. Por exemplo, a maioria dos animais que vivem no deserto tem hábito noturno. Por que esse animal tem hábito noturno? Porque no deserto, gente, eu tenho baixo calor específico. Ou seja, durante o dia esquenta muito, durante a noite esfria muito. Então, se o animal sai para caçar durante o dia, numa temperatura que pode chegar a 50 graus, a tendência era ele perder muita água, transpirar muito e morrer desidratado. Agora, se esse animal fica escondido, fica intocado durante o dia, que é a fase de temperatura mais alta, e sai para caçar à noite, com a temperatura mais baixa, esse desconforto térmico é menor. Então, a maioria dos animais do deserto tem hábito noturno, por uma questão de temperatura mesmo. Durante o dia, com a temperatura muito alta, a tendência do animal transpirar muito, perder muita água na forma de suor. Né? Para economizar água, a maioria tem hábito noturno. Outros animais, gente, como é o caso dos mamíferos que vivem no deserto, tem redução da quantidade de glândula sudorípara. Glândula sudorípara, gente, é uma glândula que eu tenho na pele que elimina calor na forma de suor. Quando a pessoa sua, ela acaba perdendo um pouquinho de água. Então, se o animal tivesse muita glândula sudorípara, ele iria produzir muito suor e iria perder muita água. Então, como economia de água, os mamíferos do deserto têm uma taxa menor de glândula sudorípara. É válido ressaltar que somente nós, mamíferos, temos glândulas sudoríparas. Glândula sudorípara é uma exclusividade dos mamíferos.
Uai, Júlio, peraí, mas não é meio contraditório isso? Se no deserto não é muito quente, não faz muito calor, não deveria o animal ter mais glândula sudorípara para eliminar o calor? Sim. Mas como no suor o animal perde muita água, com mais glândula sudorípara, ele perderia muito mais água e a tendência era que ele morresse desidratado. Talvez por isso os animais adaptaram a atividade noturna. A maioria dos animais do deserto tem hábito noturno. Com isso, eu posso reduzir a glândula sudorípara para diminuir a perda de água e não vou sofrer tanto o desconforto térmico se eu sair à noite para procurar alimento, para buscar um parceiro sexual, dentre outros. Outras adaptações. Os animais do deserto produzem urina muito concentrada. O que é isso? Com a quantidade mínima de água. A ideia é muito simples. Se eu vivo no deserto, se água não me é abundante, eu não posso me dar ao luxo de ficar perdendo água na urina. Então, a urina dos animais do deserto tem a menor quantidade possível de água. Não sei se vocês já estudaram fisiologia humana lá com o Márcio Léo, não sei se vocês já viram a parte de endocrinologia, mas existe um hormônio chamado ADH, que é o hormônio que controla a quantidade de água na urina. Esses animais do deserto, esses mamíferos do deserto, produzem uma quantidade absurda de ADH. É esse ADH, o hormônio antidiurético, que remove água da urina e evita que a pessoa perca muita água na urina. Esses animais do deserto, os mamíferos do deserto, produzem muito ADH, que retiram muita água da urina, economizando água para o animal. E uma última adaptação desses animais do deserto, gente, é a pele muito queratinizada. Presta atenção no que eu vou dizer. Queratina é uma proteína apolar que existe na superfície do corpo de alguns animais, por exemplo, do ser humano. A parte mais superior da pele, a região da epiderme, eu tenho uma quantidade considerável de uma proteína chamada queratina. Como a queratina é apolar, ela não interage bem com a água. Qual que é a ideia, então, de eu ter essa queratina na minha pele? Evitar que a água que está dentro do corpo seja perdida para o ambiente. Quanto mais queratina eu tenho na pele, menor vai ser a perda de água para o ambiente. Muito mais por uma questão química do que biológica. Água é polar, queratina é apolar. Essa camada de queratina que eu tenho na pele evita ou pelo menos dificulta muito que a água que está dentro do meu corpo seja perdida para o ambiente. Dessa maneira, galera, esses animais com a urina muito concentrada, com diminuição de glândulas sudoríparas, com hábito noturno, com a camada protetora para a perda de água, que é a queratina, esses animais podem viver no deserto. E aí eu começo a entender o porquê o camelo vive no deserto, o escorpião, o lagarto. Esse ratinho que aparece aí, ele chama de rato canguru, ele é um exemplo clássico de mamífero no deserto. Ele tem um monte, ele tem todas essas adaptações aí listadas, eu encontro nesse ratinho. Então, ele é um animal muito capacitado para viver naquele ambiente com escassez de água. E aí eu começo a entender, então, porque nem todos os animais conseguem viver naquele local. Para viver no deserto, é exigido alguns critérios, algumas adaptações. É o que Darwin dizia: somente o mais adaptado vai sobreviver. Se eu coloco vários animais no deserto, só vai sobreviver aquele que apresenta essas características. Os outros serão eliminados pela hostilidade do ambiente. Então, entender essas adaptações de animais e plantas ao deserto é algo importantíssimo. Deixe-me só ver aqui rapidinho. Ô, Mário, o que você está falando aí, moça? Que foi isso mesmo? O que é que você depois você colocou e foi isso mesmo? O que é, meu Deus do céu? Você tinha perguntado onde que a gente tinha parado na matéria?
Ah, show. Obrigado pela participação. Foi brilhante. Valeu, Marco. Galerinha, então, para a gente encerrar essa história, nós aqui terminamos os biomas mundiais e agora acho que até dá para a gente ter uma dinâmica maior, que isso aqui vocês estudam com maior ênfase na geografia, que é a parte de biomas brasileiros. Né? Como programado, terminamos o primeiro horário falando dos biomas mundiais. Agora, no segundo momento da aula, a gente vai falar de biomas brasileiros. Assim como a gente fazia em sala de aula, entre um horário e outro, a gente dá uma pausa, a gente dá uma respirada, dá uma esticada. Sabe que esse seria aquele momento da aula que eu pararia, eu iria apagar o quadro, iria copiar, e aí um ia pedir para ir no banheiro, um ia levantar e arrumar o cabelo do outro, e virava aquela confusão, aquela muvuca, que é aquele inferno daquele terceiro ano. Os meninos no fundo, Bernardo, Matheus, Thiago, ia começar a jogar aquele trezinho que eles ficam jogando lá o horário inteiro, aquela merda que tem no celular. Então, dá uma parada aí, dá uma esticada, dá uma arejada aí, aquela historinha, tente enxergar algo ao longe, lá no horizonte, para dar uma reacomodada nesses músculos da visão. E aí a gente volta falando de Amazônia, Mata Atlântica, Araucária, Cerrado, Caatinga. Enquanto isso, vou só. Se tiver dúvida, manda no chat aí, viu? Comecei com funk aquela hora, vou pôr uma musiquinha mais light aqui agora, pra gente acalmar. Deixar aí, vocês vão ver no clipe aí por enquanto. É o tempo de eu ir ali só encher minha garrafinha.
Bora, né, meu povo? Vamos terminar essa bagaça aqui. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Ô, Bernardo, vai morrer, moço. Para de noite comigo aí, viu? Ô, Mel. Ô, Melissa Rodrigues. Mel. Mel, ô, Mel, Oi, Mel, Mel, ô, Mel, Mel, ô, Mel. Mel, cadê você? aqui. Ô, Mel, você estava falando do jantar lá, né? A desgraçada do Hélio fez jantar lá pra você? Fez- Aquilo é um vagabunda, viu, bicho? Pode deixar eu falar com ele. Que ogro, safado. Você fez pra ele? Fez, Mel? Mel só fica. Não. Oh, meu Deus do céu. Ótimo. Eu gosto assim, de relacionamento assim, moderno. Ninguém liga com ninguém, tá certo. O que é, Júnior? Eu gosto de relacionamento assim, ninguém liga com ninguém, tá mais do que certo. Uhum. Galerinha, vamos lá. Vamos terminar essa bagaça aqui. Deixe-me só projetar a Por que você bola. não tira um cochilo aí, Júnior? Hã? Por que você não tira um cochilo O quê, aí? velho? Não é falta de vontade, não, viu? Agora para de noite, desliga isso aí, vamos terminar essa bagaça. Galerinha, depois de ter dado aí uma viajada pelo mundo, né, depois de ter dado uma rodada aí no planeta Terra, entendido a distribuição da vida, de fauna, de flora, vamos voltar a atenção para o que é nosso. As características nossas, do nosso país, da nossa distribuição biológica aqui. A gente começa lá pelo norte do país, né, pegando ali quase toda a região, praticamente toda a região norte, uma beiradinha do Nordeste ali representado pelo Maranhão, para falar da floresta amazônica. A distribuição da Amazônia, galera, pega toda essa parte achurada em verde aí no gráfico. Então percebam que aqui no Brasil a floresta amazônica é um exemplo clássico de floresta tropical e essa floresta tropical está limitada à região norte lá do país, pegando ali uma beiradinha de Nordeste representado pelo Maranhão. Clima, temperaturas altas, mas estáveis. Não há tanta amplitude térmica. Eu tenho uma temperatura que é praticamente a mesma durante todo o ano. Alta e sem sofrer tanta oscilação. É um lugar que chove muito, eu tenho uma distribuição hídrica, eu tenho uma distribuição pluviométrica importantíssima e, como nós já comentamos, isso se deve à diversidade de planta naquele local. Como tem muita planta, todas as plantas transpirando, perdem água na forma de vapor, vapor d'água condensa, retorna para o solo na forma de chuva. Né? Falando já especificamente da vegetação, é uma vegetação com árvores enormes, né? Como mostra essa primeira imagem à esquerda aí do slide de vocês, árvores enormes com característica de serem muito densas. Uma árvore bem
pertinho da outra. Eu tenho uma densidade vegetal considerável. Como exemplos de vegetais daquele local, eu tenho vários. A destacar a seringueira e o guaraná. Seringueira e guaraná são os exemplos mais famosos de plantas da região amazônica. A fauna dispensa comentários. É a mais diversificada do país. A região que eu encontro o maior número de animais de espécies diferentes, talvez seja a região da Amazônia. Um detalhe geológico, e geográfico a comentar. Como na Amazônia chove muito, galera, o excesso de chuva gera um evento geográfico chamado lixiviação. O que é a lixiviação? É a água da chuva, por exemplo, arrastando os sais minerais do solo. Então, por mais paradoxal que pareça, o solo da Amazônia ele é pobre em nutrientes. Eu tenho baixa oferta de nutrientes no solo. Isso se deve ao excesso de água. Como chove muito, a água acaba varrendo, eliminando os sais minerais do solo. Então, as plantas da Amazônia, a seringueira, por exemplo, têm em suas raízes enzimas capazes de capturar instantaneamente os sais minerais. Assim que o sal mineral, cálcio, potássio, magnésio, é lançado no solo, o quanto antes a planta tem que capturá-lo. Se a planta demorar a absorver aquele sal, a chuva no final do dia vai vir e vai eliminar todo aquele sal. Então, as plantas da Amazônia têm em suas raízes enzimas que têm a capacidade de bombear, de capturar o quanto antes os sais minerais presentes no ambiente. Outro bioma aqui do Brasil que merece uma atenção especial é a Mata Atlântica. Se você olhar no desenho, na parte superior direita aí do slide, a Mata Atlântica ela pega praticamente toda a costa leste aí do país. Ali a Mata Atlântica, gente, é um conjunto de montanhas e planícies que vai desde o Nordeste até o sul do país. De maneira mais específica, lá do Rio Grande do Norte, na viradinha ali do mapa, até o finalzinho do mapa, que é o Rio Grande do Sul. Clima quente e úmido, aquele típico clima de praia, aquele típico clima de alta umidade, da pele ficar colando, faz um calor enorme, mas acompanhado de pancadas de chuva recorrentes. As plantas são plantas consideravelmente altas, são plantas latifoliadas. Latifolia, mais uma vez, lembrem que é o fato de a planta ter folhas bem largas. Então, na Mata Atlântica, eu tenho essa característica da latifolia. São plantas perenes. Perenifolia é a planta que não perde a folha no outono e no inverno. Diferente do que acontece com outros biomas, na Mata Atlântica, na Amazônia, a planta não perde a folha no outono e no inverno. O pau-brasil é o exemplo mais famoso, mais clássico de vegetal da Mata Atlântica. A fauna também é uma fauna bem diversificada e tem como símbolo o mico-leão dourado e a onça pintada. O mico-leão dourado e a onça pintada são exemplos clássicos de animais típicos lá da Mata Atlântica. É válido ressaltar uma coisa aqui da geografia, que a Mata Atlântica, gente, é o bioma mais devastado que existe no país. Muita gente acredita que seja a Amazônia por questão de grileiros, por questão de queimada, mas o bioma mais assolado no país é a Mata Atlântica. E, claro, isso remonta até a questões históricas. Desde os colonizadores chegaram aqui no país, eles começaram a explorar o pau-brasil, que é o exemplo, que é o símbolo desse local. Então, desde os anos 1500, a Mata Atlântica vem sendo explorada
né? E hoje eu tenho mais ou menos só 5 a 7% da Mata Atlântica original. Do que existia antes da colonização pelos portugueses, hoje eu tenho mais ou menos 5 a 7%. Né? Começa com a chegada dos portugueses aqui e a leva de pau-brasil para a Europa, explorando os nossos recursos, e isso continuou mesmo depois da independência do país. É válido ressaltar também, galera, que todos esses slides aqui já estão lá no Classroom. Viu? Como prometido a vocês, sempre um dia antes da nossa aula, no caso de vocês do terceiro ano, na segunda-feira, eu vou postar o material que vai ser utilizado na aula. Para aquele aluno que quiser copiar, né, que preferir copiar e durante a aula só prestar atenção e fazer observações, se ele que tiver esse interesse, ele vai ter essa oportunidade de escolher. Então, ontem eu já postei esses slides para vocês, né, de biomas, né, para quem quer, para quem achar conveniente. Vai lá depois, outra semana, baixem o slide, baixem o arquivo, anotem, para a gente ter uma dinâmica maior por aqui. Descendo bem aí o país, galera, chegando lá no sul do país, ali onde está Achurado, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma beiradinha, o extremo sul de São Paulo, eu tenho um bioma que é a mata de araucárias. Essa mata de araucárias, gente, ela é caracterizada por uma distribuição de gimnospermas. As gimnospermas é um grupo vegetal que é também chamado de conífera pelo aspecto meio triangular que a maioria desses vegetais tem. Né? O pinheiro do Paraná é o exemplo mais famoso de gimnosperma aqui no Brasil. Então, o pinheiro do Paraná, eu encontro, obviamente, uma distribuição considerável no Paraná, no extremo sul de São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E esses locais em que predominam essas coníferas no sul do país formam um bioma chamado Mata de Araucárias. Né? Como a região sul do país, a Mata de Araucária tem temperaturas mais baixas, faz um pouquinho mais de frio, uma boa oferta de chuva ao longo do ano, né? Tem o pinheiro do Paraná como o maior exemplo de vegetal desse local, é a imagem que eu coloquei para vocês à esquerda do slide. E quanto à fauna e quanto à distribuição animal, esse indivíduo chamado gralha azul é o maior exemplo animal lá da mata de araucária. Esse pássaro, gente, essa ave, é símbolo lá da mata de araucárias. Só a título de curiosidade, ele é o parente do corvo aqui no Brasil. Né, aquele corvo que é muito distribuído lá na América do Norte, né, que aparece naqueles filmes gravados no México, nos Estados Unidos, né, a gralha azul é um primo, é um parente próximo do corvo aqui no Brasil. É uma das aves, gente, mais inteligentes que existem, é a gralha azul. Embora seja difícil de mensurar a inteligência, embora não exista uma máquina capaz de medir a inteligência, mas a neurociência, ela chega a esses dados baseado no tamanho do encéfalo do indivíduo. E, proporcionalmente, a gralha azul é das aves que tem o cérebro, o encéfalo mais desenvolvido dentre aquele grupo. Então, mata de araucária, lá no sul do país, tem esse pinheiro do Paraná, essa gimnosperma como grande exemplo, e na fauna eu tenho essa gralha azul, que é um patrimônio do sul do país. Falando de prova do Enem, não tem como falar do Enem e não falar dessa palavrinha aí.
A prova do Enem, gente, adora cobrar de vocês o assunto cerrado, principalmente adaptações dos vegetais ao cerrado. Nós vimos que para uma planta viver no deserto, ela precisa de um conjunto de adaptações. No cerrado é a mesma coisa. O cerrado, gente, é um bioma esparramado no país. Se você olhar aí o mapa, né, o cerrado pega pedaço aí do Sudeste, representado por Minas Gerais, pedacinho ali do Nordeste, representado pela Bahia, né, boa parte ali do Centro-Oeste, até lá em cima no Norte eu tenho redutos, resquícios de cerrado. E aqui para nós que vivemos nesse bioma, é bem tranquilo a gente entender. É um calorzão que Deus mandou, né, um ambiente, um clima quente em boa parte do ano. Índice pluviométrico, gente, consideravelmente alto. Se você reparar, na Mata Atlântica chove mais ou menos 1.800 milímetros por ano. Aqui no Cerrado chove por volta de 1.500 por ano. Então, não é tão diferente da Mata Atlântica, por exemplo. Então, o problema do Cerrado não é a quantidade de chuva. Nunca foi quantidade de chuva. O problema do Cerrado é má distribuição dessa chuva. A chuva é muito mal distribuída ao longo do ano. Aqui no Cerrado nós ficamos 8, 9 meses de seca e quando a chuva vem, ela vem limitada a 3, 4 meses do ano. Então, quem vive aqui no Cerrado tende a sofrer duas vezes. Sofre a primeira vez com a seca e depois sofre a segunda vez com a inundação. Mas a quantidade de chuva é mais ou menos razoável aqui no Cerrado. As plantas do Cerrado, gente, como tem que submeter a esse longo período de escassez hídrica, precisam de um conjunto de adaptações que as permite viver nesse local. Eu vou começar de baixo para cima explicando para vocês. Planta do Cerrado, em sua maioria, tem uma raiz muito profunda. Aqui no Cerrado, se eu pegar o pequizeiro como maior exemplo de planta do Cerrado, ele tem uma raiz muito longa. Qual que é a ideia de ter uma raiz muito profunda? Absorver água lá do lençol freático. As folhas aqui do Cerrado, gente, têm um aspecto de couro. Se você tocar numa folha de um pequizeiro, ela tem um aspecto grosso, ela tem um aspecto áspero, rígido. Essa folha com aspecto grosso, eu chamo de folha coriácea. Coriácea é porque ela tem um aspecto, um formato de couro. E por que a folha do cerrado tem esse aspecto de couro? É porque na folha do cerrado, na epiderme da folha, ou seja, na pele, entre aspas, da folha, eu tenho dezenas de camadas de células. Esse excesso de camadas de células na folha dá à folha aquele aspecto grosso. Hoje, por que a planta do cerrado tem folha com várias camadas de células na epiderme? Quanto mais camada de célula tiver na folha, mais difícil vai ser a perda de água para o ambiente. Então, se eu sou um pé de pequi e vivo aqui no Cerrado, eu tenho que entender que nem sempre a água vai estar disponível no solo. Então, eu tenho que economizar água, eu tenho que diminuir a perda de água para o ambiente. Uma das estratégias é aumentar o número de camadas de células na folha, criando uma barreira mesmo para dificultar a perda de água para o ambiente. Esse excesso de camadas de células dá à folha do cerrado um aspecto grosso. A prova do Enem adora essa expressão, folha coriácea. Uma outra adaptação que essa planta tem na folha, gente, ela produz um lipídio, uma cera chamada cutina. Cutina é uma cera que a planta deposita sobre a folha. Cera é lipídio, lipídio é apolar. Essa camada de lipídio sobre a folha dificulta a perda de água para o ambiente.
Já que lipídio é apolar e, portanto, não interage bem com a água, quanto mais cera tiver sobre a folha, mais difícil vai ser a perda de água para o ambiente. Existe uma plantinha aqui do cerrado chamada oiti, que ela tem tanta cera na folha, tem tanta cutina, que ao passar a mão na folha, eu percebo como se fosse uma lãzinha. Aquela lãzinha é cera, é lipídio que a planta depositou sobre a folha para diminuir a perda de água para o ambiente. Em frente ao foco, às margens lá do córrego Vieira, tem um monte de árvore. Todas aquelas árvores que existem ali, às margens do córrego Vieira, é o oiti. Se você passar a mão na folhinha daquela, vai sair como se fosse uma lãzinha. Essa lãzinha é essa cera, chamada cutina. Se você olhar a imagem aí, galera, ó, essa imagem da folha, bem abaixo do mapa, aí no slide, você vai perceber que essa folha tem um aspecto aveludado. Parece que tem um monte de pelinho nessa folha. Esse pelinho é chamado de tricoma. Esse tricoma, gente, ele atua como se fosse microespelhos dissipando o excesso de luz. Então, esses pelinhos que algumas folhas do cerrado têm são chamados de tricoma. Esses tricomas atuam como microespelhos, devolvendo o excesso de luz e evitando que a folha superaqueça e toda a água evapore. Então, as plantas do cerrado têm uma série de adaptações. Outra que é clássica, o caule de planta do cerrado tem uma casca muito grossa. Olha a imagem aí, ó. A imagem à esquerda é o tronco de uma planta aqui do cerrado, né? A casca da planta do cerrado é uma casca muito grossa. O cerrado, gente, ele sofre muito com a queimada. Não só a queimada criminosa, aquela provocada pelo homem. O cerrado sofre com queimadas naturais, devido à temperatura muito alta. Então, a planta, para viver no cerrado, ela tem que adaptar-se ao fogo, que pelo menos uma vez por ano vai passar pelo cerrado. Então, essa casca muito grossa serve como isolante térmico. O fato de a planta do cerrado ter uma casca muito grossa é fazer com que isso seja um isolante térmico, diminuindo o dano do fogo à estrutura vegetal. Então, é uma capa que protege a planta da ação danosa lá do fogo. O solo do cerrado, aqui é já um detalhe geográfico, né? O solo do cerrado, ele é pobre em sais minerais e ele tem um predomínio de alumínio, o que deixa o solo do cerrado com aspecto ácido. É o fato de o solo ser ácido, gente, que faz com que os troncos das árvores tenham aquele aspecto tortuoso. A acidez do solo desnatura algumas enzimas do tronco da árvore, deformando aquela estrutura. Então, se você reparar, algumas plantas do cerrado têm um tronco todo retorcido. Isso se deve ao excesso de alumínio no solo, que deixa o solo ácido. Esse solo ácido desnatura algumas enzimas, dando aquele aspecto tortuoso às plantas do cerrado. Quanto à fauna, uma diversidade enorme, né? O gavião carcará é um exemplo clássico de fauna, da fauna aqui do cerrado. O lobo-guará, o tatu canastra, são todos exemplos clássicos de fauna característica aqui do cerrado. Outro bioma, gente, é o pampa. O pampa é o nome da pradaria que existe aqui no país. Assim como a savana no Brasil eu chamo de cerrado, as pradarias aqui no Brasil eu chamo de pampa. Típico lá do extremo sul do país, típico lá do Rio Grande do Sul, estações bem definidas, chove, né, razoável, predomina grama e de fauna eu tenho só herbívoros que vêm alimentar-se dessa grama. Então, os pampas são geralmente áreas montanhosas, né, áreas de relevo,
em que predomina a grama, geralmente é uma região fria, chove pouco, e máximo que eu encontro ali são herbívoros, né? O caso do veado, do furão, que vem ali alimentar-se dessa grama. E outra coisa, gente, o nome do animal é veado, não é viado, não, pelo amor de Deus. Né? O animal, o quadrúpede, o antílope de quem nós estamos falando aí é veado. Não existe a expressão viado, como alguns falam e às vezes até utilizam com um caráter pejorativo. Depois eu vou explicá-los o porquê o nome veado foi dado de maneira bem pejorativa mesmo ao homossexual. Então, nós vamos explicar isso aí depois na aula de zoologia, para vocês entenderem que muita coisa que é falado hoje tem origem na formação da palavra na biologia. É o caso do veado, é o caso do mime. É tanto falado de mime, mime é uma referência a uma característica de duplicação do DNA, mas isso é tema para próximas aulas. Outro bioma, gente, já está terminando essa história aqui. Outro bioma que merece uma atenção especial é a caatinga. Caatinga, gente, é uma junção de expressões do tupi e do guarani que significa floresta branca. A caatinga, se você olhar no mapa, no canto superior direito aí, abrange praticamente todo o nordeste do Brasil e norte de Minas Gerais. A caatinga é chamada de floresta branca porque é muito comum na caatinga a planta perder a folha. E aí, quando eu olho para a paisagem da caatinga, eu vejo aquela paisagem quase a boa parte do ano sem aquela coloração verde característica. Então, o nome floresta branca, que é a tradução bem literal de caatinga, se deve a uma adaptação das plantas que é derrubar as folhas no período mais quente do ano. Lá na caatinga, lá no Nordeste, é um calorzão que Deus mandou, é um clima semiárido com baixa oferta de chuva. Diferente do cerrado, que é quente, mas que chove razoavelmente bem, na caatinga é quente e chove pouco. Quase a metade da distribuição da chuva aqui do cerrado. O que faz a caatinga ter uma baixa oferta de chuva, gente, é um fator geológico. Bem aí no litoral do Nordeste tem uma elevada cadeia de montanha chamada Serra do Mar. A umidade, o vento úmido que viria do mar, levando umidade para o interior do Nordeste, fica barrado nessa cadeia de montanhas que é a Serra do Mar. Então, quem está no litoral tem uma boa oferta de chuva. É como se essa corrente de ar úmida batesse na serra e precipitasse no litoral. Quem está mais no interior tem uma menor entrada dessa massa de ar úmida, o que faz com que o clima do interior da caatinga seja semiárido. Plantas da caatinga são todas adaptadas à seca. E essas adaptações à seca envolvem muita coisa. Por exemplo, a maioria das plantas da caatinga perde as folhas para diminuir a transpiração, para diminuir a perda de água. E é isso que dá esse aspecto branco à vegetação da caatinga. Diferente da Amazônia, da Mata Atlântica, que tem uma coloração verde bem característica, na caatinga esse aspecto é mais branco, porque nos períodos mais quentes do ano, todas as plantas perdem a folha. Assim como acontece no deserto, redução do tamanho da folha, transformar folha em espinho, tudo isso é para diminuir a área de perda de água para o ambiente. Lá na caatinga, se eu pegar esses vegetais, né, o cacto, o juazeiro, o mandacaru, o xique-xique, se eu pegar todas essas plantas, todas têm uma raiz muito superficial. Qual que é a ideia de ter uma raiz superficial? Capturar o máximo da água da chuva. Assim que a água da chuva cai no solo, as raízes logo absorvem,
armazena essa água para utilizá-la no período em que a água for um recurso escasso. Quanto à fauna, uma diversidade enorme, tendo a jiboia, que aparece aí na fotografia, na parte inferior do slide, como maior símbolo da caatinga. Então, a vegetação de répteis, ou a distribuição de répteis, melhor dizendo, na caatinga é bem importante. É o caso da cascavel, é o caso da jiboia, são bem distribuídos lá naquele local. Penúltimo bioma é o Pantanal. O Pantanal, gente, é um dos mais bonitos que existe no país. O Pantanal é considerado um grande ecótone. O que é ecótone? É uma área de transição entre um bioma e outro. É como se o Pantanal tivesse na interseção de todos os biomas do país. É como se o Pantanal pegasse uma beiradinha de Amazônia, de Cerrado, de Mata Atlântica, de Araucária, de todos que nós falamos, eu tenho um pouquinho reunido ali no Pantanal. Geograficamente, né, aqui no país, o Pantanal abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é caracterizado por um clima de chuva e um clima de seca. Né? Quando chove, gente, como a distribuição geológica do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul é de planície, quando chove, os rios transbordam e toda aquela região fica alagada. Então, fauna e flora, eu tenho uma diversidade enorme. Já que o Pantanal é um pedacinho de cada bioma, é como se no Pantanal existisse um pouquinho de planta e animal da Amazônia, um pouquinho de planta e animal do Cerrado, da Mata Atlântica, das Araucárias. Então, quanto à flora, carandá, vitória régia, o cacto, a barriguda, tudo eu posso encontrar ali. A fauna eu tenho como exemplo lá o jacaré do Pantanal, sucuri, peixes como dourado, e o símbolo do Pantanal, que é essa ave chamada tuiuiu. Essa ave que aparece aí, ela tem quase todo o corpo branco, mas com as extremidades de cor preta. Ela alimenta-se de peixe e ela adora viver no Pantanal, porque quando vem o período da chuva, como lá é planície, o rio transborda e ela tem uma facilidade enorme de capturar os peixes durante a fase de cheia lá do Pantanal. E o último bioma, para a gente concluir essa história, é o manguezal. Se você olhar no mapinha lá em cima, o mangue pega quase todo o litoral brasileiro de ponta a ponta. O mangue, galera, é aquele típico clima de praia também, muito quente e muito úmido, e predomina essas duas plantas chamadas mangue bravo e mangue seriba. Lá no mangue, gente, eu tenho um probleminha, que é o fato de o solo estar sempre alagado. O mangue é aquela região do país onde o rio encontra o mar. O mangue é aquela interseção continente-oceano. É aquele ponto onde o rio encontra o mar, por exemplo. E aí eu tenho o inconveniente do solo estar sempre alagado. Então a planta tem dificuldade em sobreviver no solo alagado. Porque as raízes precisam de gás oxigênio para manterem-se vivas. No solo alagado, o gás oxigênio tem dificuldade em infiltrar no solo. E aí a planta, então, precisou desenvolver um tipo de raiz chamada raiz respiratória. É o que mostra essa imagem de baixo do slide. Né, a imagem inferior do slide, esses toquinhos que aparecem aí abaixo da copa da árvore, é a raiz do vegetal. Ao invés da raiz crescer para baixo, ela cresce para os lados e de ponto em ponto ela emerge no solo. Esses tubinhos, esses toquinhos que aparecem na imagem, são chamados pneumatóforos. É como se fosse um caminho por onde o gás oxigênio entra e é levado a todas as células da raiz.
Por viver em uma região alagada, o gás oxigênio tem dificuldade em infiltrar no solo. Nesse momento, as células da raiz morreriam por carência de oxigênio. O que a natureza fez? Ao invés da raiz crescer para baixo, aprofundando no solo, ela cresce para o lado. Ela cresce paralela ao solo. E de pontos em pontos brotam no solo esses tubinhos chamados pneumatóforos. Por esse caminho, o gás oxigênio entra e é distribuído por todo o corpo, por toda a raiz lá no vegetal. Os caules das plantas do mangue também são bem característicos. Essa imagem superior mostra esse caule, que é típico de planta do mangue, chamado rizóforo. É um caule todo cheio de prolongamentos que serve para melhorar a fixação da planta ao solo. Então, esse caule, todo cheio de prolongamento, aumenta a área de contato da planta com o solo. Já que essa lama é um solo muito instável, esse caule do tipo rizóforo, olha só como ele é todo achatado na base, serve para melhorar a adesão da planta lá no solo. Falando em solo sempre alagado, sempre salgado e pobre em gás oxigênio. O solo alagado dificulta a penetração do oxigênio. E é por isso que a planta precisa dessa adaptação na raiz, que é essa chamada raiz respiratória, para permitir que a planta capture oxigênio e a raiz não morra asfixiada. O mangue, gente, é um grande reduto de reprodução de peixe. O peixe sai do alto mar para fazer a desova no mangue. Muito comum também uma área de reprodução de crustáceos, como é o caso do caranguejo. E aí aquela população ribeirinha, aquela população beira-mar, vive aí da captura e da comercialização desses peixes, desses moluscos, desses crustáceos que vêm no mangue para reproduzir. Eles coletam e utilizam como recurso alimentar ou vendem para ter uma renda econômica. Então, galerinha, o que tínhamos para abordar hoje, para a gente aí praticamente concluir essa matéria, era falar de biomas. Tanto os biomas mundiais, a gente já tinha começado na aula anterior, como falar dos biomas brasileiros. Como eu disse no início da aula, né, vocês já estudam biomas lá na geografia, né, claro que sua geografia talvez até mais capacitado que eu para falar disso, mas eu quis apresentar para vocês algumas adaptações de animais e plantas a cada bioma e entender a distribuição da vida aqui no planeta. Né? Vamos ver aqui, não tem dúvida. Então, no mais, você só vai colocar aí abaixo do comentário de Mavi para mim, coloca lá, por favor, um ok para representar a sua presença. Fiquem bem, se cuidem, né? Estão liberados por hoje. Até semana que vem, se Deus quiser e abençoar. Valeu, galera. Até mais.